Psalm 84, verse 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Amen. I do recommend Psalm 84. It's a psalm that always blesses me when I read it. Eu realmente recomendo o Salmo 84, é um salmo que me abençoa muito sempre que eu leio. We're going to deal with the first part of this verse today, but to look at the others, just make a few comments. The Lord will give grace and glory. A gente vai falar sobre a primeira parte do versículo hoje, mas só para fazer um comentário, o Senhor da graça e glória. Grace and glory go together. Graça e glória caminham juntas. The sinners who are saved by grace Os pecadores são salvos pela graça. will be glorified someday. Serão um dia glorificados. Grace and glory go together. A graça e a glória caminham juntos. And it's in the future. The Lord, He has saved you by grace, E está no futuro. O Senhor, Ele te salvou pela graça, but He will continue to give you grace mas Ele vai continuar a te dar graça to lead the Christian life, para que você viva a vida cristã, to overcome all opposition. para que você possa vencer todo tipo de oposição. And finally, there will come that moment when you leave this world and enter eternity. E finalmente vai chegar o dia que você vai deixar esse mundo e vai entrar a eternidade. And the Lord wants you to know that He will give you glory. E Deus quer que você saiba que Ele te dará glória. We will share in the glory of the Lord Jesus Christ. Nós compartilharemos a glória de Jesus Cristo. We have grace now and glory in the future. Nós temos graça agora e glória no futuro. Amen. What God has joined together, let not man separate. O que Deus uniu, que o homem não separe. Grace and glory. Amen. A graça e a glória, amém? And this is a wonderful promise. The last sentence, no good thing. Amen. E essa última sentença é uma ótima promessa. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. This is what God promises His people. Isso é o que Deus promete ao seu povo. To those who walk uprightly, Aqueles que andam retamente. nothing will be kept back from you Nada vai ser segurado de ti. that is good for you. Tudo que é bom para você vai chegar até você. It could be a Christian husband or a Christian wife. Pode ser um marido ou uma esposa cristã. The Bible says he who finds a wife finds a good thing. A palavra diz que aquele que encontra uma esposa encontra algo maravilhoso. And all the Christians said, Amen. E todos os cristãos dizem amém. Amen. Praise the Lord. But for those who walk uprightly, Amém. Mas aqueles que andam corretamente. amen. You are seeking first the kingdom of God and His righteousness. Você está buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. All these things will be added to you. Todas essas coisas serão acrescentadas a você. No good thing will He withhold from those who walk uprightly. Ele não vai guardar para ele as coisas boas daqueles que andam retamente. Amen. Walk uprightly Ande retamente and bring this promise to God e traga essa promessa diante de Deus. and watch it being fulfilled in your life. E veja essa promessa se cumprindo na sua vida. Amen. But what we want to look at this morning is the Lord God is a sun and shield. Mas o que a gente quer olhar essa manhã é o Senhor Deus é o sol e o escudo. I want to examine from the Word of God how God is a sun, Eu quero examinar na palavra de Deus como Deus, ele é o sol. and then to work out how God is a shield to His people. E depois para que a gente possa compreender como ele é um escudo para o seu povo. Amen. So let's go to 1 John chapter 1. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Amen. This is the message we have heard from Him and declare to you that God is light. Essa é a mensagem que ouvimos dele e declaramos a vocês, que Deus é luz. And in Him is no darkness at all. E nele não há trevas alguma. So when He shines, Então quando ele brilha, He exposes every dark thing. ele traz à luz tudo aquilo que está na escuridão.
And everything is revealed before his light. E tudo é revelado diante da sua luz. This is not good news for sinners. Isso aqui não é uma boa notícia para os pecadores. And for those who are sinning, E para aqueles que estão em pecado. and they may hide their sin from mankind, but Talvez eles escondam seu pecado dos homens. we cannot hide our sin from God. Mas nós não podemos esconder o nosso pecado de Deus. God is light, Porque Deus é luz. and in him is no darkness at all. E nele não há treva alguma. The Lord God is a sun. O Senhor Deus é o sol. He shines in his holiness and in his purity. Ele brilha através da sua santidade e da sua pureza. And as I said, this is bad news for E sinners. como eu disse, isso é uma notícia ruim para os pecadores. Let's see how God is a sun. Vamos ver como Deus é um sol. Matthew 10:26. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Jesus said, "Don't fear evil men. Ele diz: não temas, There is nothing that is covered that will not be revealed. porque não há nada que está encoberto que não venha a ser revelado. And there's nothing hidden that will not be known. E nada que está escondido que não vai se tornar conhecido. There is coming to this world Existe a vinda para esse mundo. the judgment of God, Está vindo para esse mundo o julgamento de where Deus. all men and women who have ever lived will stand before the Lord God, who is a sun. Onde todo homem e mulher que já pisou nessa terra vai estar diante de Deus, que é como um sol. And amen. He will shine, E ele vai brilhar. and there will be nothing covered that will not be revealed. E não haverá nada que está encoberto que não venha a ser revelado. Amen. This is the judgment of God, Esse é o julgamento de Deus, which is according to truth. que está de acordo com a verdade. Okay? Let's go to Matthew 12, beginning at verse 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Amém. Amen. The tree is known by its fruit. A gente conhece a árvore pelo seu fruto. People can say they are Christians, A pessoa pode dizer que é cristã, but they are judged by the fruit or lack of it in their lives. mas ela é julgada pelo fruto ou pela falta dele na sua vida. It's not those who profess to be Christians Não who are Christians, não são aqueles que falam ser cristãos que são de fato but cristãos, those who possess Christ, mas aqueles que possuem a Cristo. and they show it by their holy lives. E eles mostram através de uma vida em santidade. Amen. Verse 34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? There's Porque one. Sorry. Yep. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Amen. The mouth, what we say, reveals what we are like. O que a gente fala revela como nós somos. Okay? This is what Jesus said. It's out of the abundance of the heart the mouth speaks. É isso que Jesus disse, que a boca fala aquilo que está cheio do coração. Amen. Verse 35. O homem bom tira do tesouro coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Amen. I trust, brothers and sisters, that from the Word of God you are getting good treasure. Eu creio, irmãos e irmãs, que da palavra de Deus vocês estão conseguindo tirar bons tesouros. And this is revealed in your conversation. E isso é revelado nas tuas conversas. Because a good man or woman, Porque um homem bom ou uma mulher, out of the good treasure of their hearts, dos bons tesouros do seu coração, will speak good things. vão falar coisas boas. Your words reveal what you are truly like. As suas palavras revelam quem você realmente é. Amen. Again, these are the words of Jesus Christ. E mais uma Amen. vez, essas Verse são as palavras de Jesus. 36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Amen. And this is what Jesus says. E isso é o que Jesus diz. Men will give an account for every idle word they have ever spoken.
que o homem vai prestar conta de toda a palavra vã, inútil que falou. Even the things you whispered, Até as coisas que você sussurrou. God has heard. Deus ouviu. The Lord God is a sun. O Senhor Deus é um sol. God is light. Deus é luz. And he will reveal everything on the day of judgment. E Ele revelará todas as coisas no dia do julgamento. Which one of us could stand on the day of judgment? Quem de nós poderia ficar lá de frente no dia do julgamento? All of us have said things which were sinful. Todos nós já falamos coisas erradas. And the day of judgment would reveal every idle word we've spoken. E no dia do julgamento, todas essas palavras seriam reveladas. The Lord God is a sun. O Senhor Deus é um sol. He is a sun. Ele é um sol. And verse 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Amen. The words you have spoken will reveal, As palavras que você falou vão revelar amen, that you are truly born again of God's Spirit, que você é verdadeiramente nascido do Espírito de Deus, or that you were never a Christian. ou que você nunca foi um cristão. Amen. So there's this judgment coming. Então existe um julgamento vindo. Amen. Romans chapter 2, verse 16, 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Verse 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Their conscience. A sua consciência. So now we go not just to your actions or your words, but your thoughts. Agora a gente está falando não somente das suas atitudes ou das suas palavras, mas também dos seus pensamentos. And every human being is given a conscience, Todo ser humano tem uma consciência. an inner voice that says, this is wrong. Uma voz interior que diz isso é errado. This is a lie. You shouldn't say it. Isso é uma mentira, você não devia falar isso. Or what you are doing is evil. Ou o que você está fazendo é errado. This conscience, Essa consciência. thinking evil thoughts. Pensar coisas erradas. But we hide them from everybody. Mas a gente esconde esses pensamentos de todo mundo. But the Lord God is a sun, Mas Deus, Ele é um sol. and his judgment will shine even into the thoughts of mankind. E o seu julgamento vai brilhar até mesmo nos pensamentos da raça humana. Verse 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Amen. This is the gospel. Esse é o evangelho. There is coming a judgment. Haverá um julgamento. And the secrets of men E os segredos dos homens will be judged by God. serão julgados por Deus. Friend, you cannot hide your sin from God. Irmãos, você não pode esconder o seu pecado de Deus. There's no darkness that God cannot shine upon. Não há trevas que Deus não seja capaz de iluminar. In the day Naquele dia, when God will judge the secrets of men by Jesus Christ. no dia em que Deus julgar os segredos do homem através de Jesus Cristo. Amen. The secrets of men. Ecclesiastes 12, please. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Fear God Tema a Deus and keep his commandments. e guarde os seus mandamentos. This is the whole duty of man. Esse é o único dever de todo homem. Amen. Why? Por quê? Verse 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Amen. This is the word of God, brothers and sisters. Isso aqui é a palavra de Deus, gente. The Lord God is a sun, O Senhor Deus é um sol. and he will bring every work into judgment, E Ele vai trazer todas as obras para serem julgadas. and every secret thing. E cada coisa secreta It cannot be hidden from God, não pode ser escondida de Deus. because the Lord God is a sun. Porque o nosso Deus é um sol.
Amen. Amém. Acts 17, 30, 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. God now commands all men everywhere to repent. Deus agora ele ordena que todos os homens se arrependam. There are no exceptions Não há exceções. because we have all sinned Porque todos nós pecamos. in our Nos thoughts, nossos pensamentos, in our words, nas nossas in palavras, our actions. nas nossas atitudes. All of us. Todos nós. Amen. And verse 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Amen. There is coming this day Esse dia está chegando. when God is going to judge the world in righteousness. Quando Deus vai julgar o mundo em justiça. His judgment is perfect, O seu julgamento é perfeito. and he has appointed someone to judge the world. E ele escolheu alguém para julgar o mundo. And we know who this is E nós sabemos quem essa pessoa é. because he raised him from the dead, Porque ele foi ressuscitado dos the mortos. Lord Jesus O Christ. Senhor Jesus Cristo. Amen. The Lord God is a sun O nosso Deus é como um sol and a shield. e como um escudo. Amen. So as we move on to the second part, let's go to 1 Corinthians chapter 6, please. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Amen. This is what God says. Isso é o que Deus diz. The unrighteous will not inherit the kingdom of God. Os injustos não herdarão o reino de Deus. And it says, do not be deceived. E ele diz: não se engane. Don't deceive yourselves Não engane a si mesmo. that this judgment is not coming. Pensando que esse julgamento não vai It is acontecer. coming. Porque está vindo. And we are only a heartbeat away from eternity. E nós estamos bem perto da eternidade. And God is saying that people who practice these E sins Deus está falando que aqueles que praticam esses pecados will not inherit the kingdom of God. não herdarão o reino dos céus. We are never going to change the word of God. Nós nunca poderemos mudar a palavra de Deus. It was inspired by the third person of the Trinity, Foi inspirada pela terceira pessoa da Trindade, the Holy Spirit, o Espírito and Santo, it's eternal, e é eterna and it will never e change. nunca mudará. No matter how much the world wants us to change the word of God, we will not, and it will not be changed. Não importa o quanto o mundo quer que a gente mude a palavra de Deus, ela não vai mudar e nós não mudaremos. Amen. Verse 10. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Amen. This is what God says. Isso é o que Deus diz. What is a drunkard? O que é um bêbado? It's somebody who gets drunk. É alguém que fica bêbado. Amen. And God says they will not inherit the kingdom of God. E Deus diz que eles não herdarão o reino dos céus. Verse 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amen. The Lord God is a sun. O Senhor Deus é um sol. He exposes sin. Ele expõe o pecado. But to those who repent and put their faith in Jesus Christ, God gives these people a glorious shield. Mas para aqueles que se arrependem e colocam a sua fé em Jesus Cristo, Ele dá a essas pessoas um maravilhoso escudo To protect you from God's light, para te proteger da luz de Deus, from God's judgment. do julgamento de Deus. Those who committed those sins in the town of Corinth, Aqueles que cometeram esses pecados na cidade de Corinto. but God says, now you're washed Mas Deus diz, alguns de vocês agora são lavados by the blood of Jesus Christ. pelo sangue de Jesus Cristo.
your shield. É o teu escudo. Amen. You are sanctified. Você foi santificado. You are set apart from God. Você foi separado para Deus. Amen. This is in the past tense. Isso é no passado. The moment you were born again, No momento em que você nasceu novamente, you are washed perfectly clean. você foi perfeitamente lavado. You are sanctified, set apart for God. Você foi santificado, separado para Deus. Removed from the world and put into the kingdom of the Lord Jesus Christ. Removido do mundo e posto no reino de Jesus Cristo. And you are justified in the name of the Lord Jesus. E você foi justificado no nome de Jesus. And by the Spirit of the Lord. E pelo Espírito de Deus. That's your shield this morning, Christian. Esse é o teu escudo essa manhã, cristão. Amen. As the accusations come against you, Quando as acusações vierem contra você, you lift up this shield. você levanta esse escudo. I am washed in the blood of the Lamb. Eu sou lavado no sangue do Cordeiro. I am sanctified. Eu sou I santificado. am Eu justified sou by justificado. the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Pelo Senhor Jesus Cristo, o Espírito do nosso Deus. Wonderful gospel. Que maravilhoso Wonderful evangelho. Que transformation. maravilhosa transformação. Appreciate what God has done for you. Valorize aquilo que Deus fez por você. That you will not stand in that terrible judgment on that day. Que você não estará de pé naquele dia terrível de julgamento. And have your sin exposed before all the E world. ter todo o seu pecado exposto diante da humanidade. But you are washed, Mas você é lavado, sanctified, santificado, justified. The justificado. gospel is good news for sinners. O evangelho é uma boa notícia para os Is there pecadores. one person and you are not washed today? Se tem alguém aqui que não foi lavado hoje, Come to Jesus. venha para Jesus. You're a great sinner, Você é um ótimo pecador, but He's a great Savior. mas Ele é um ótimo You Salvador. have committed great sins, Você cometeu um grande pecado, but His sacrifice is a great mas sacrifice. o sacrifício dele é um sacrifício muito maior. You are unclean, Você está sujo, but His blood washes perfectly clean. mas o sangue dele lava completamente. The Lord God is a sun, O Senhor Deus é um sol, but He is a shield as well. mas ele também é um escudo. And if God is your shield, E se Deus é o teu escudo, then nothing will get through that shield. então nada é capaz de furar esse Satan escudo. can accuse you of anything, Satanás pode te acusar de qualquer but you coisa, hold up the shield of God, mas você levanta o escudo de the Deus, sacrifice of our Lord Jesus o Christ. sacrifício de Jesus Cristo. Glory to God the Father. Glória a Deus, o nosso Glory Pai. to God the Son. Glória ao Deus, o nosso And Filho. glory to the Holy E Spirit. glória ao Espírito Santo. Amen. Amém. Amen. Let's go to Romans 8:33. Aleluia. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Aleluia. Amen. This is a challenge. Isso aqui é um desafio. Who will bring a charge against the people that God has chosen for Quem salvation? vai vir acusar aqueles que Deus escolheu? Well, many people in the world will accuse Christians. Muitas pessoas no mundo vão acusar os cristãos. Satan is always accusing us. Satanás está sempre nos Our acusando. conscience accuses us. A nossa própria consciência nos The acusa. law of God accuses A us. lei de Deus nos acusa. But we lift up a shield. Mas nós levantamos um escudo. It is God who justifies Porque me. é Deus quem me justifica. God has justified me. Deus me justificou. God sent His Son as a substitute for my sins. Deus enviou o seu filho como um substituto para os meus pecados. All of my sins. Todos os meus All of pecados. my sins Todos os meus were pecados placed on the Lord Jesus Christ. foram postos em Jesus Cristo. And God punished Him instead of E me. Deus puniu a ele em vez de mim. It is God who É justifies. Deus quem justifica. The Lord God is a sun O Senhor Deus é um sol and a shield. e um A escudo. glorious shield. Um escudo glorioso. Verse 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu? Ou antes, quem ressuscitou?
o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Christian, who will condemn you? Quem vai te condenar, cristão? Many would like to condemn you. Muitos gostariam de te condenar. Many people point the finger of you at you and accuse you. Muitas pessoas apontam um dedo para você e te acusam. Lift up your shield. Levante o teu escudo. And this is our shield. E esse é o nosso escudo. This is our glorious shield. Esse é o nosso escudo Our glorioso. eternal shield. Nosso escudo eterno. Our almighty shield. O nosso escudo todo poderoso. The shield that conquers every accusation. O escudo que vence toda acusação. It is Christ who died. É Jesus que morreu. End of story. Acabou, final da história. It is Christ who died. É Cristo que morreu. What is special about that? O que é especial sobre isso? Because Christ is the judge. Porque Jesus é o juiz. God has appointed a day when he will judge the world, and he chose the Lord Jesus Christ as the judge. Deus, ele tem um dia que haverá um julgamento e ele escolheu Jesus Cristo como o juiz. You are brought into court. Você é trazido para a corte. The prosecution brings the evidence against you. As evidências são apresentadas contra você. So many sins Tantos pecados that I have committed que eu cometi and you have e committed. você cometeu. Surely we are guilty. Com certeza nós somos culpados. We are. Nós somos. But something happens in the court. Mas alguma coisa acontece dentro daquela sala. You are sentenced to death for your sins. Você é sentenciado à morte pelos seus pecados. This is righteous judgment. E isso é um julgamento justo. But the judge says, I will die for him. Mas o juiz fala, eu morrerei por ele. The judge says, punish me instead of him. O juiz diz, pune a mim em vez dele. Who is he who condemns? It is Christ who died. Quem é aquele que condena? Jesus é o que morreu. That is your shield. Esse é o teu escudo. And if today was your last day, E se hoje fosse o teu último dia, and you're about to die, e você estivesse prestes a and morrer, you're about to enter e eternity, você estivesse prestes a entrar na and eternidade, Satan is accusing you, e Satanás está te acusando, this shield is enough esse escudo é o suficiente for every accusation against you. contra toda acusação que façam a você. It is Christ who died. É Cristo quem morreu. Jesus died instead of you. Jesus morreu no teu lugar. He was punished for your sins. Ele foi punido pelos teus pecados. Wonderful Savior. Que incrível Salvador. Wonderful gospel. Que evangelho maravilhoso. Wonderful shield. Que escudo He maravilhoso. died and also he's risen. Ele morreu e ele também ressuscitou. He's alive. Ele está vivo. He's alive. Ele está vivo. And he's watching over those whom he died for. E ele está cuidando daqueles pelos quais ele morreu. And now at this moment he is at the right hand of God. E agora, nesse momento, ele está sentado à direita de Deus. Amen. Because that's where judgment is coming from. Porque é de lá que o julgamento virá. God. De Deus. But there's somebody beside God. Mas existe alguém ao lado de Deus. And he looks at you E ele olha para você. and he says, I died for him. E ele diz, eu morri por ele. I died for her. Eu morri por ela. For every sin. Por cada pecado. Every sin. Cada pecado. And he makes intercession for us. E ele intercede por nós. Amen. We will come back to verse 35, but now go back to 1 John chapter 1 and verse 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. This is for somebody here this morning. Isso aqui é para alguém aqui hoje de manhã. It says, the blood of Jesus Christ, God's Son, cleanses us from all
sin. Aqui diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. There's no sin that you have committed that the blood cannot cleanse you. Não há nenhum pecado que você tenha cometido que o sangue não consiga te limpar. Amen. Verse 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Verse 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amen. Christian, if you feel your conscience is disturbed this morning, Cristão, se você está sentindo a consciência pesada essa manhã, confess your sins to God. confesse os seus pecados a Deus. And God, Jesus Christ, is faithful and just to forgive us our sins E Deus, Jesus Cristo, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados and to cleanse us from all e unrighteousness. para nos purificar de toda injustiça. That word unrighteousness is legal offenses, Essa palavra injustiça significa ofensas legais, where you broke the law of God, onde você quebrou a lei de Deus. but the blood is powerful enough to cleanse you from all of these things. Mas o sangue é poderoso o suficiente para te limpar de todos esses pecados. Amen. The Lord God is a sun and shield. O Senhor Deus é um sol e um escudo. Amen. Just finally, we go back to Romans 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Verse 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amen. More than conquerors. Mais do que vencedores. More than conquerors. Mais do que vencedores. Because you have that shield. Porque você tem esse escudo. You will defeat every enemy with that shield. Você vai vencer todos os inimigos com esse escudo. Amen. Brother, sister, you want to grow stronger in the Lord? Irmãos e irmãs, você quer crescer mais forte em Deus? Then meditate on what you heard this morning. Então medite naquilo que foi falado aqui essa manhã. You will become a warrior for God. Você se tornará um guerreiro para Deus. You will fight Satan and sin, Você vai lutar contra Satanás e contra o pecado, the world and the flesh, o mundo e a carne, with this glorious shield. com esse escudo glorioso. Amen. Finishing verse 38 and 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Amen. We are a blessed people. Nós somos um povo If you abençoado. are a Christian, you are a blessed man or a blessed woman. Se você é um cristão, você é um homem e uma mulher abençoados. The Lord God is a sun Porque o Senhor Deus é um sol to be feared, para que seja temido, but he's also a shield. mas ele também é um escudo. Amen. We're going to Amen. take the bread and wine now. Nós tomaremos o pão e o vinho agora.